Quem é a Janaína? Ainda estou a descobrir, a vivenciar. Decidi hoje compartilhar um pouco mais sobre mim aqui. Eu lembro que desde pequena eu era aquela amiga que era meio cupido, que mediava conflitos e estava sempre buscando achar alguma solução para perceber e sentir o bem-estar. E aí o tempo foi passando, com 12 anos eu tive contato com uma profissional da área, tive a oportunidade de já ler sobre a psicologia e decidi, vou fazer o curso de psicologia no vestibular e vou trabalhar e atuar com grupos. Essa era a minha ideia. E dali em diante, a minha dedicação, a minha entrega foi para esse sonho, mas eu nem sabia o que ia estar por vir, né? A minha ideia foi realmente mergulhar nesse universo e foi o que eu fiz desde a primeira fase do curso. Então, desde estágios no serviço de psicologia da Unisul, vários projetos, tudo que tinha de novidade eu queria conhecer, projetos sobre psicose, projeto com crianças, mesmo que a minha intenção era trabalhar com grupos em empresas. Então eu tive a oportunidade de atuar no RH do IPO, tive muito acesso a recrutamento, seleção, integração, avaliações psicológicas, né? Foi uma linda experiência. E depois, com a consultoria de RH, em que eu pude conhecer diferentes empresas, diferentes culturas organizacionais, e fiz pequenas viagens também. E ali abriu um espaço para eu conhecer a parte de treinamento e desenvolvimento. E eu tive muito encantamento por essa área. Então, eu lembro que eu conheci muitas avaliações psicológicas, fiz muitos laudos naquela época. E dentre muitos projetos assim da faculdade, um que me tocou muito foi orientação profissional com jovens. Eu pude atuar em colégios, né? Então, intervenções para liberar toda a ansiedade, né? Toda não, né? Mas parte da ansiedade vivenciada, a cobrança do vestibular, fazia as intervenções lá com a escola. Enfim, assim, foram muitas experiências gratificantes em empresas, ajudar a trabalhar nas emoções dos líderes e de repente otimizar recursos, né? E ver isso se expandindo para o bem-estar, para a qualidade de vida dentro do trabalho e também acelerando os resultados financeiros, né, da área das empresas. E logo depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para uma expansão de loja, em que eu conheci os interiores do Brasil. Então, enquanto RH, eu fazia as contratações, né, e ajudava as outras áreas. Enfim, foi um trabalho extremamente dinâmico, extremamente impermanente, assim, sem controle nenhum, porque dependia da loja estar pronta. Eu não conhecia o cenário, né, de Piracicaba, Anápolis, Rondonópolis, então cidades que eu nem conhecia no mapa. Eu tive o grande prazer de conhecer e conheci pessoas muito especiais. Fiz alguns turismos, né? Mato Grosso do Sul também, Dourados, e foi uma linda experiência. E eu nunca imaginei atuar na área clínica, nunca foi um dos meus propósitos, meus objetivos, assim, porque, não sei, né? Meio que eu fugia. Quando eu fazia terapia, eu lembro que a terapeuta, eu fazia terapia na área haitiana, que trabalha muito aspectos do corpo, ela falava pra mim, você ainda vai ser uma excelente terapeuta. Eu falava, ela tá louca, né? Jamais. E depois dessa experiência, né, viajando tanto pelo Brasil, eu senti a necessidade de retomar, me especializar. Então, eu fiz uma especialização focada em dinâmica de grupos
E foi lindo, porque com pessoas de várias áreas, né? Então, na minha turma, nossa, tinha fonoaudióloga, tinha empresários, né? A galera da educação, da psicologia também. Então, a Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, que é uma formação que atua no Brasil inteiro, é para a gente aprender, né? Realmente vivenciar na prática, incluir, né, as fases das relações humanas, né, inclusão, controle, até chegar no afeto, na abertura das relações. E foram 2 anos intensos vividos, de muita experiência, a gente entrar em contato com muitas emoções. E desde quando eu comecei o curso de psicologia, eu sempre fiz terapia, sempre mergulhei no autoconhecimento, porque sempre acreditei, como é que eu vou poder atuar na área se eu não, né, conhecer as entranhas aqui dentro, né, as luzes e as sombras que aqui atuam. Então foi um mergulho muito profundo e até hoje, né, eu acredito que nunca vai acabar. Por isso que essa pergunta, quem sou eu, né, se eu dissesse para vocês, Janaína, é isso, eu estaria limitando, né? Que mais que eu posso compartilhar aqui? Ai, tem tanta coisa que eu honro, assim, que eu vivenciei nesse período. Tive uma oportunidade de trabalhar na direção de um RH mais tradicional, de uma empresa familiar. E aí desenvolvi várias atividades, além de seleção, treinamentos. Eram vários setores. E depois eu recebi o convite para voltar para o ramo de consultoria, né, para liderar alguns estagiários que estavam dando suporte e fiz mais algumas viagens. Aí fui para o Maranhão, fui para também interior, conheci usinas, foi algo muito bacana, assim, porque eu sempre tive a oportunidade de conhecer a realidade, né, de ir a campo, ver o que as pessoas estavam fazendo naquela área, naquela atuação, e ver os desafios, ver as facilidades, né? E conhecer um bocadinho da história de cada pessoa, assim, para poder fazer as contratações e os treinamentos de uma forma mais cuidadosa, né? Com um olhar mais refinado, eu diria. E o que mais que eu posso falar? E dali em diante surgiu a oportunidade de trabalhar com alguns projetos de orientação profissional e eu comecei a atuar e dali foram me pedindo para intervenções clínicas e mesmo eu tendo tido a experiência, eu chamei a Katie Bottese, que foi minha supervisora ao longo de alguns anos e até hoje a gente compartilha, uma profissional muito especial, muito habilidosa, muito sensível. E ela foi me supervisionando, né, e me ajudando, né, como a criança que quer muito, mas não está reconhecendo que consegue ainda, sabe? Tendo muita paciência, assim, e vendo as possibilidades. E dali eu fui ganhando fôlego e fazendo as intervenções, e me capacitando, e mais, e mergulhando mais no eu, mais me conhecendo. Enfim, foram passando-se os anos, acompanhando muitas dores, muitos sofrimentos na clínica. Senti de criar alguns projetos, então surgiram alguns projetos com personal trainer, com a Claudinha, que foi chave de ouro. Foi muito especial, que a gente fazia trilhas para trabalhar a qualidade de vida, trabalhava os objetivos, os propósitos, né, os sonhos das pessoas. Então foi um projeto de um ano assim, bem intenso, bem gostoso, que nós vivenciamos juntas. Aí surgiu o meu contato e o aprofundamento com uma ferramenta que é o Theta Healing, que eu mergulhei assim, fiz inúmeros cursos, DNA básico, avançado, digging, sobre relacionamentos, manifestação e abundância. Fui monitora desses cursos com a Daniela Gomes,
que é um ser muito iluminado e é uma terapia que ela atua além da nossa mente. Então, de tanto eu acompanhar o sofrimento na clínica, né, com a psicologia, eu busquei outros recursos. Na época eu já fazia yoga, já estava olhando para outras abordagens, assim, né? E já estava dançando, né, me conectando com o sentir, porque eu passei um tempo muito no intelecto, assim, e me desconectei um pouco do meu corpo, um pouco muito. Acho que as fotos até revelam. E E aí eu sei que eu fui sendo monitora, ajudando ela nos cursos e depois me aprofundando na técnica, passei num mergulho bem profundo, assim, uma conexão com a natureza e percebi que precisava criar um novo projeto com uma nova cara, uma outra identidade, que se chama Reconexão, que eu atuo até hoje, com o propósito de trabalhar a intuição, né, que já existe dentro da gente, né? A expressão, né? E o Reconexão ele tem esse propósito da gente se relacionar com mais leveza e consciência com a gente e naturalmente transbordar isso para as nossas relações e para a nossa vida. Então são práticas simples, mas que tocam bem profundamente, né, na nossa alma. Com a pandemia fui adaptando isso de um modo que eu pudesse atingir mais pessoas, né, de outros lugares, inclusive em outras partes do mundo. Então, essa tem sido a minha entrega, assim, auxiliar as pessoas a se reconectarem. Quanto mais eu faço isso, mais eu me reconecto com a minha natureza, mais eu vejo o quanto ser humano é tão lindo, o quanto a gente precisa se despir das nossas exigências, né, e estar realmente no presente, experienciando, né, a verdade, se desidentificando de todas as ilusões, e isso é prática, né, contínua. Então, o que eu mais curto, assim, e sou apaixonada por fazer, tá em conexão mesmo com a natureza, tocar meu pé na água do mar, dançar, contemplar a natureza, a borboleta, enfim, os pássaros, cada um com o seu papel, né? Assim como cada um de nós precisa se reconhecer e a partir daí trilhar nosso caminho, nosso papel nesse mundão afora. Então é isso, um pouquinho, né, sobre a minha trajetória. Se você quiser perguntar um pouquinho mais, está aberto aqui o canal para a gente continuar se conhecendo cada vez mais.